pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um First Call. Você já sabe que de segunda-feira, 7h30 da manhã, eu tô aqui comentando sobre os principais indicadores que a gente pode ter na semana. Lembrando que a gente tem o nosso grupo de Morning Call, onde eu posto notícia todos os dias antes das 7 horas da manhã. Além das notícias, eu ainda faço um breve comentário sobre aquilo que aconteceu no dia anterior e o que pode acontecer no dia seguinte. Na sexta-feira, para quem não faz parte do grupo, lá na sexta-feira eu comentei e falei, olha, por causa de todos os anúncios que o governo fez, dos cortes dos 15 bi ali, pode ser que a gente tenha uma queda de dólar, né? E na verdade não foi o que aconteceu. No final do dia a gente teve uma alta de dólar ali, o dólar fechando acima de 5,60 com 0,28 de alta, se eu não me engano, acho que foi isso. Mas durante boa parte do dia, ou na maior parte do dia, a gente teve dólar abaixo, né? Cotando em cotações negativas ali, e no final do dia ele subiu um pouquinho. Então a gente teve uma pequena repercussão do mercado ali positivamente ao corte, mas ainda tem muitas outras coisas envolvidas, tá bom, pessoal? Mas entrando nessa nossa semana aqui, ontem a gente já teve algumas divulgações sobre a política monetária lá da China, tá? Então eu comentei sobre isso com vocês no nosso grupo de Morning Call, então se você não faz parte, vale muito a pena lá. O dia de hoje, ele é marcado pelo Boletim Focus, que é divulgado daqui a pouco. Eu ainda tenho a visão de que o Boletim Focus precisa apresentar alta de inflação e alta de dólar, tá? PIB também. PIB eu acho que ele está um pouco abaixo do que o mercado vem projetando, então pode ser que a gente tenha uma pequena alta de PIB ali, mas alta de dólar, para mim, faz muito sentido ali. Obviamente que depende muito do que vai acontecer na próxima semana, lembrando que a próxima semana a gente tem reuniões de políticas monetárias tanto no Brasil quanto nos Estados Unidos, mas eu acho que ele deve apresentar uma alta de dólar ali, tá bom? E para mim a gente ainda tem uma tendência da inflação ficar acima de 4%, que é o que o Boletim Focus da semana passada apresentou, né? Um IPCA na casa de 4%, tá? Então isso é o que a gente tem na segunda-feira. Amanhã a gente tem também poucos indicadores. Na verdade, o começo dessa semana aqui a gente tem poucos indicadores, tá? Amanhã a gente tem a reunião da CMN, né? O pessoal se reúne, lembrando que a CMN se reúne todo mês para discutir algumas questões estratégicas de políticas monetárias, estratégicas ou diretrizes da economia como um todo. Então é sempre importante o relatório e as decisões que eles tomam ali, tá bom? E ao final do dia de amanhã, mas lá para o final mesmo, mercado já fechado, por volta das 9, 10 horas da noite, a gente tem o PMI ou PMI japonês. E o que é o PMI, para quem não conhece, né, ou o PMI ali? Nada mais é do que uma métrica de como é que está o volume, né, de pedidos ali por parte das indústrias ou por parte do setor de serviços, tá? Então, o PMI ele não é um índice medido em percentual, ele é um índice medido em pontos. Quando o índice está acima de 50 pontos, significa que o setor ele está em expansão, ele está em crescimento, ele está mais ativo, né? Ou seja, ele vem evoluindo, ele vem crescendo, né? Quando o índice ele fica abaixo de 50 pontos, significa que o setor ele começa a ter uma leve retração, ele começa a ter talvez uma involução ali, né? Então é um indicador para que a gente saiba se a gente tem uma indústria em expansão ou uma indústria em retração, né? Então ele é medido em pontos, acima de 50 pontos significa expansão, abaixo de 50 pontos significa retração. Caminhando para quarta-feira, na quarta-feira a gente começa ali também com PMI europeu, índice super importante, e a gente vai ter também PMI americano, pessoal. A quarta-feira, a partir de quarta, a gente começa a ter um pouco mais de indicadores, e a quinta-feira será o principal dia de indicadores que a gente vai ter, tá? Tem também uma divulgação que ela é relativamente importante, ela não deve trazer muita volatilidade para o mercado, mas é a decisão de taxa de juros lá do Canadá, então a gente começa a ter algumas decisões de taxa de juros agora, né, caminhando para o final do mês aqui, e ela pode ser um indicador se a gente tem uma tendência da economia mundial começando a cortar juros ou não, tá? Então ela não deve trazer grande volatilidade para o mercado, mas é esperado um corte de 0,25 na taxa de juros canadense, ou seja, a gente já teve corte na taxa de juros europeia, existe a possibilidade agora de corte na taxa de juros canadense, então a gente começa a ver o mundo como um todo talvez começando a cortar juros, né? Então isso é importante.
Se a gente tiver, né, a gente vai ter a decisão de taxa de juros na próxima semana, tanto dos Estados Unidos quanto aqui do Brasil, né, taxa de juros lá do Fed, a probabilidade, né, o que o mercado espera é que se mantenha, né, que o Fed mantenha a taxa de juros, porém o importante vai ser o comunicado. Se a gente começar a ver o mundo como um todo, né, reduzindo juros e os Estados Unidos mantendo juros em patamares elevados, a tendência é que a gente tenha o mercado como um todo direcionando investimentos para o setor americano. Por quê? Porque a gente vai ter um tesouro que paga muito juros comparado com o restante do mercado. E aí pode ser que a gente venha a ter uma forte alta de moeda americana, tá? A quinta-feira é o dia com mais indicadores e pode ser o dia que traga maior volatilidade, tá? A gente começa a quinta-feira com o IPCA 15. O IPCA 15 nada mais é do que a inflação nos primeiros 15 dias do mês de julho, tá bom? Teremos também o relatório da reunião do pessoal da CMN, então ali deve ter algum indicador pra gente. Como toda quinta a gente tem, né, os pedidos iniciais de seguro-desemprego, que é um ponto importante também para a gente acompanhar a economia americana. O indicador mais importante da quinta é a prévia do PIB americano, né? A gente teve mês passado a divulgação do PIB, né, do oficial, né, do PIB do primeiro trimestre americano, e agora a gente passa a ter uma prévia. Então a gente tem prévia este mês de julho, prévia no mês de agosto, e no mês de setembro a gente tem a divulgação do PIB do segundo trimestre, tá? Então é sempre assim, a gente tem duas prévias, né? 2 meses de prévia e depois a gente tem um terceiro mês, né? No terceiro mês a divulgação oficial. Então a gente deve ter uma primeira prévia do PIB americano, então o mercado como um todo tá muito ansioso por essa divulgação. E isso deve trazer uma grande volatilidade, tá? Então, dependendo do nível do PIB, né, das projeções de PIB, isso pode influenciar fortemente a decisão de taxa de juros do Fed, tá? E a gente tem, no final do dia também, a gente tem o IPC, que é um indicador, o IPC japonês, né, que é um indicador de inflação, né, que é o índice de preço ao consumidor. Ele vai ser divulgado já depois do fechamento do mercado, ali entre 8 e 9 horas da noite. Mas ele normalmente influencia, né? E ele deve trazer volatilidade para sexta-feira. E falando da sexta-feira, galera, o indicador mais importante da sexta-feira vai ser o índice de preços PCE americano, tá? O PCE, ele basicamente dita a inflação americana, é um indicador super importante e é um indicador que o Fed acompanha de perto e usa ele como base para suas decisões, tá? Então, a gente depende muito do que vai ser indicado ali, mas um PCE relativamente alto pode fazer, né, pode dar indícios de que o Fed vai manter essa taxa de juros elevada por mais longo prazo. Um PCE talvez abaixo daquilo que o mercado espera, pode ser que amenize as tensões e traga, né, uma flexibilidade maior do Fed. Então, o PCE é o principal indicador da sexta-feira. A gente tem também provavelmente a divulgação do CAGED na própria sexta, tá? Mais pro início da tarde ali. E fechamos a semana, galera. Então, uma semana que ela começa, né, hoje com pouquíssimos indicadores, hoje e amanhã. E a partir de quarta a gente começa a ter um pouco mais de indicadores, sendo que quinta e sexta nós teremos os principais, principalmente em questões de indicadores americanos. A próxima semana vai ser uma semana bem movimentada, porque a gente tem decisões de taxa de juros, a gente tem últimos dias do mês, formação de PETAX, enfim. A gente tem uma série de coisas que eu vou comentar semana que vem para vocês. Beleza, pessoal? Se você gostou, não esquece de deixar um like. Se não faz parte dos nossos grupos de Morning Call, os links estão aqui na descrição. Se não nos segue em uma das redes sociais, Spotify, YouTube, Instagram, Facebook, os links estão aqui, tá? Estamos presentes em todas. Lembrando que a gente tem curso, uma série de coisas aqui que dá para agregar para vocês. Um abraço, pessoal, até nosso próximo vídeo.